E eu queria continuar falando com você nessa noite sobre você desfazer bagagens desnecessárias. Porque quando eu entendo a minha paz, quando eu passo a valorizar a minha paz, eu começo a me desfazer de algumas bagagens que não mais me são úteis. Quem está aqui comigo nessa noite? Entenderam aí? O pastor pegou. Quando eu valorizo a minha paz, eu deixo de lado alguns pesos que eu carregava antes. Quando eu passo a valorizar a minha paz, eu deixo de carregar fardos que não são mais para mim. Porque agora, quando eu valorizo minha paz, eu sei o que eu posso e o que eu não posso mais carregar, quem eu posso e quem eu não posso mais carregar, onde eu posso e onde eu não posso mais andar. Eu só queria 3 pentecostais essa noite comigo. Se tiver 3 do fogo, nós vamos incendiar essa igreja nessa noite. Eu tenho uma notícia para você, meu filho. De onde eu vim fazia menos 20, eu vim da neve. Isso aqui para mim está calor. Ah, eu estou no fogo, meu pastor. Escute, quando você entende quais são algumas bagagens, você para de repetir ciclos, você para de repetir realidades que você viveu, que teus pais viveram, seus avós viveram, seus bisavós viveram, e você não entende por quê? Porque ciclos vão se repetindo. Irmão, no nome de Jesus, eu estou pregando para alguém nessa noite. É uma noite em que maldições hereditárias estão caindo por terra hoje. Você não vai errar onde teus pais erraram, você não vai morrer onde teus pais morreram, você não vai repetir erros que sua família cometeu. Você, a partir de hoje, vai ser o ponto de partida de um novo tempo, de uma nova estação. Você hoje é o ponto de partida de um tempo novo na sua história. Tem 2 comigo aqui para dizer amém. A partir de hoje você vai dizer assim: eu sou o ponto em que liga as bênçãos de Deus e destrói com as maldições do inferno, no nome de Jesus. Caminhando leve. Caminhando leve. Cadê meu? Tá aqui meu iPad. Esqueci até de tirar. Tá tudo bem, gente. É mais um peso aqui que eu vou tirar, ó. Aí você vai tirando, ó. Ó, acabou o peso. Pronto. Como essa toalha ela tá ungida, eu vou usar ela, tá bom? Ela tá em 7 semanas de campanha. Hoje é a 7ª, então assim ela tá. Peguei aqui, já senti o cheiro. Muito feliz de estar aqui com vocês. Amo essa casa, amo essa igreja. Amo o coração do Danilo, pastor Danilo, pastora Clara, pastor João Pedro, em nome de Jesus. Você pode celebrar pelos seus pastores maravilhosos? Pode celebrar Jesus pela vida deles? Os pastores demais da casa também, que eu já amo. Tiagão, família, todo mundo, Deus abençoe vocês grandemente. Diga assim comigo: é uma noite. Irmão, não é nem dia desse jeito que você falou. Fala assim comigo: é uma noite em que Deus está arrancando da minha vida bagagens desnecessárias. Irmão, começa a dar tchau para o seu passado essa noite, porque Deus está te apresentando uma estação nova. Começa a dar tchau para realidades que você já viveu na sua vida que não são mais para você. Começa a dar tchau para ciclos, amizades, ambientes, estações que Deus encerrou na sua vida. Hoje você vai entender por quê. No nome de Jesus. Quem tem amém? Abre comigo. Gênesis 11. Gênesis 11. Nós iremos do 27 ao 32. A história de Abraão para você nunca mais vai ser a mesma. A partir de hoje você vai entender quem é Abraão de fato e de direito, em nome de Jesus. Gênesis 11. Quem já achou, diga eu. Quem está esperando o telão assim como eu, diga glória a Deus. Quem trouxe Bíblia de papel? Deixa eu ver se tem crente de verdade aqui. Igreja cheia de crente de verdade. Estou brincando, gente, calma. Eu também estou lendo no iPad. Calma o coração, pessoal, tá tudo bem. Gênesis 11 27 ao 32. Tem algum São Paulino aqui à noite? Eu perdi até a fala. Deixa eu falar direito. Tem algum São Paulino aqui nessa noite, na igreja? Não? Amém. Geralmente a média são 2, pastor. Tem palmeirense aqui hoje? Não? Amém. Tem flamenguista? Eu gostei da moça da mídia. Quero esses vídeos ali. Amém. Tem santista aqui?
Foi só? Você viu? Tem algum santista? Acabaram o CIV de São Paulo, né? Foram todos? Foram todos já então, né, gente? Tem mais um? Tem algum corintiano aqui hoje ainda? Não? Vamos ler comigo aqui então, todos os torcedores. Gênesis 11, 27. Este é o registro dos descendentes de... Repita comigo assim, por favor, Terá. Minha esposa, a primeira vez que ela vê essa palavra, vai prestar bastante atenção, né, meu bem? Terá, diga assim comigo, Terá. Terá foi pai de quem, Lagoinha? Tá lá no LED, tá lá. Terá foi pai de... Por favor, me permita chamá-lo de Abraão em algum momento. Terá foi pai de Abraão, Naor e Arã. Repita comigo, Arã. Vamos, diga comigo, Arã. Fala assim comigo, Arã, homem. Vamos, diga, Arã, homem. Arã, cidade. Vamos lá, Arã, homem. Arã, cidade. Arã, homem. Arã, cidade. Arã, homem. Foi? Arã. Arã foi pai de quem, Lagoinha? Arã foi pai de Ló. 28. Vai, Deus te abençoe. Arã morreu em Ur dos Caldeus. Poxa, eu já tinha gostado tanto da música dele, mas ele morreu. Arã morreu em Ur dos Caldeus, a sua terra natal, quando Terá, o seu pai, ainda era vivo. 29. Tanto Abrão como Naor tomaram esposas para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, esta filha de Arã, pai de Milca e de Isca. 30. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. 31. Terá tomou Abrão, o seu filho, Ló, o seu neto, e filho de Arã, aqui homem, e Sarai, a sua nora e mulher de seu filho Abraão, e juntos, Lagoinha Salto, presta atenção comigo, e juntos partiram de onde? Ur dos para Salto, amém? Partiram para Canaã. Estou crendo que Canaã está aqui. Estou crendo que nós estamos nela. Partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ao chegarem, porém, à cidade de Arã, aqui agora mudou para cidade, ok? Ao chegarem, porém, agora Arã, cidade, estabeleceram-se, pararam, ficaram ali. 32. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos que o Senhor falará conosco nessa noite. Deus, abre o nosso entendimento, abre, Pai, o nosso espírito, abre, Pai, as portas do nosso coração, para não somente entendermos, mas acessarmos realidades que o Senhor tem e vai falar conosco nessa noite. Eu agora repreendo todo espírito de medo, ansiedade, confusão, todo espírito de distração, no nome de Jesus, preguiça, toda e qualquer interferência demoníaca. Agora estão frustrados os planos do maligno para essa noite. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem uma missão, e sua missão será cumprida, mais que cumprida. Espírito Santo de Deus, nós te damos acesso, liberdade. Toma o seu lugar, toma as nossas mentes, toma o nosso coração, Pai. Cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos, de tudo aquilo que diz respeito ao nosso nome. Nós te entregamos nessa noite, crendo que hoje o Senhor fará algo inédito em nossa vida, em nossa história, em nossa estrutura, em nome de Jesus. Lagoinha de Salto, diga amém. Um dos maiores vilões que nós temos em nossa vida, um dos maiores vilões que nós temos em nossa caminhada, é entendermos realidades que não podemos mais continuar levando para nós. Eu tenho certeza que se eu perguntar para o pastor Danilo, assim como eu, ele vai perceber que em atendimentos pastorais, conversando com pessoas, uma das maiores realidades que nós temos é pessoas que não sabem encerrar ciclos, não sabem discernir estações e não percebem muitas maldições hereditárias que carregam. E daí fica, às vezes, 5 atendimentos no ano, as 5 vezes o mesmo assunto. Porque há uma dificuldade, há
um problema em nossa geração hoje de entender ciclos que não estão mais, realidades que não estão mais vivendo. Diga assim comigo: Deus me dê discernimento. Porque quando Deus dá discernimento, você consegue entender o que é carne e o que é espírito. Quando Deus te dá discernimento, você consegue entender e acessar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Quando Deus te dá discernimento, você entende: opa, isso aqui é o inimigo querendo roubar a minha paz. Isso aqui não é... Opa. Quando você tem discernimento, você não precisa de profeta. Você tem um dentro de você. Ele se chama discernimento. Quando você tem discernimento, você sabe: opa, meu pai errou nisso aqui. O inimigo está querendo me fazer errar onde meu pai errou. Pastor, que noite é essa noite, irmão? Que você vai ser a geração da continuidade na sua casa. Diga-se comigo: geração da continuidade. Fala a Bíblia que Terá recebe uma palavra de Deus. Fala a Bíblia que Terá, o pai de... Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. O culto acabou. Vamos lá. Terá foi pai de quem? Está filmando? Quem está em casa? Foi pai de quem? Mãe, foi pai de quem? Ela está assistindo. Esses dias minha mãe pediu o link do culto e mandou para mim mesmo. E falou: assista essa palavra porque ela é para você. Eu falei: amém, minha senhora. Amém. Vou nem mais pregar ela. Amém. Ela: desculpa, é que você está na minha lista de transmissão. Falei: tá bom. Onde eu parei? Terá foi pai de Abraão. E ele tem uma palavra: sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. A palavra veio a Terá. A palavra de Deus veio ao pai de Abraão. E eles estão saindo. Olhe para cá, por favor. Terá de um lado tem uma palavra. Terá de um lado tem uma promessa. Terá de um lado tem um comando específico de Deus. Todos comigo digam amém. Terá de um lado tem uma palavra e uma direção e um destino. Do outro lado Terá tem uma dor. Do outro lado Terá tem uma memória. Do outro lado Terá tem algo que remete uma dor horrenda. Me pergunte o que foi. Seu filho que havia sido morto de forma brutal. Terá, fala a Bíblia, que ele era cavador de poços. Naquela época, o que é petróleo hoje era a água. Tudo era movido a água. E Terá, ele cavava poços até darem água. Um dia seu filho Arã era um dos responsáveis pela operação do pai. Cavou poços em um lugar onde os inimigos não gostaram. E ele foi brutalmente assassinado. Não morreu de idade, não morreu de velhice. Ele foi morto, assassinado. O pai tem uma memória, mas o pai também tem uma palavra. Eu estou falando com pessoas hoje aqui. Vocês estão comigo? Digam amém. Estou pregando para pessoas aqui nessa igreja hoje que tem palavras. Estou pregando para pessoas aqui hoje que tem promessas. Estou pregando para pessoas aqui hoje que tem destino de Deus traçado. Mas estou falando com pessoas também que tem dores. Estou falando com pessoas também que tem memórias. Estou falando com pessoas também que existem realidades no passado. Estou pregando com pessoas hoje que aqui, hoje e agora irão dizer não para toda e qualquer proposta do maligno de roubar o que Deus tem para a sua vida. E irão avançar até chegar a Canaã, Lagoinha de Salto. Por favor, levante uma de suas mãos comigo e diga assim: eu irei chegar no lugar da promessa. Eu irei chegar no lugar da palavra. Não, desse jeito não. Diga comigo: eu irei chegar em Canaã. Eu irei chegar onde Deus está me levando. Meu destino é chegar no cumprimento profético da palavra de Deus. Será que tem dois aqui que pode fazer barulho? Mas entenda, de um lado ele tem uma palavra, do outro ele carrega uma dor. Estou falando com alguém hoje que tem palavra, tem promessa, tem propósito, mas tem dores. Está aqui bonitinho na igreja, sorrindo, feliz, mas tem dores. Elas morrem aqui hoje em nome de Jesus. Elas ficam aqui hoje em nome de Jesus. Teu passado vai ser encerrado aqui neste lugar hoje em nome de Jesus. Pastor, o que é que fica? Os planos de Deus para a tua história, para a tua estrutura, para os teus filhos, para a tua continuidade. Dois com amém aqui tem? Irmão, perceba, quando você está no caminho do seu destino, você não pode parar e você não pode pernoitar em lugares que ativam a memória da sua dor. Vou falar de novo. Quando você está no caminho do seu destino, você não pode parar
E você não pode pernoitar em lugares que ativam memórias de realidades traumáticas na sua vida, que te fizeram sofrer, chorar. O que está acontecendo aqui nessa história é: um homem está indo em direção à palavra de Deus, mas quando chegam em um lugar, e não foi qualquer lugar, era um lugar muito familiar. Eu pedi para você falar comigo Harã homem e Harã cidade, porque os dois acabam sendo um só na vida de um pai que carrega uma dor. Eles estão em direção à palavra. Um pai pegou todas as suas economias, um pai pegou as suas embarcações, um pai pegou as suas carruagens, seus servos, seus empregados, seus filhos, seus netos, inclusive o neto que estava órfão já, que se chama Ló. Ele pega essas pessoas e estão indo para o lugar onde Deus falou. Mas quando eles chegam no primeiro dia de viagem, eles chegam em uma terra que se chama, imagina o nome. Gente, obrigado mesmo, assim o culto acabou. Eles chegam no lugar que tem o mesmo nome do filho morto, assassinado de um pai que carrega uma palavra, mas também carrega uma dor. Você precisa escolher: ou fica com a dor ou fica com a palavra. Vou falar com o meu lado direito, que está mais animado. Lado direito que está mais animado. Você precisa fazer uma escolha: ou você fica com a dor ou você fica com a palavra. Lado esquerdo que vai mostrar para o direito como é que se faz. Diga assim: nessa noite eu escolho ficar com a palavra. Nessa noite eu escolho ficar com a palavra. Nessa noite eu escolho ficar com a palavra. Estou com a promessa de Deus e não abro mão. Não tem dor, não tem memória que me tira do lugar onde Deus está me levando. Alguém que pode levantar uma de suas mãos essa noite e falar assim: entre escolher o lugar de dor ou o lugar da palavra, eu escolho o lugar da palavra. Quando eles chegam em um lugar, quando eles chegam numa... Queridos, eu fui estudar. O lugar onde eles pararam não era para fazer parada. No máximo, se tivesse acontecido algum problema grave, era para pernoitar. Era muito perto. Eles não tinham andado nada ainda. Estavam longe do lugar final. Não tinha necessidade de pararem. Pastor, por que pararam? Porque quando chegaram em um lugar, eles começaram a achar o que Deus não estava falando. Um dos maiores problemas que nós temos enquanto cristãos é falar em nome de... Não sei se eu falo. Vai que o pastor não me chama nunca mais. Um dos problemas que nós temos em nossa geração é falar em nome de Deus aquilo que Deus não está falando em nosso nome aqui na terra. Eles chegam em um lugar, eles começam a falar: menina, tá vendo? Olha Deus restituindo. A palavra de Deus era para outro lugar. A palavra de Deus era para outra história, era para outra geografia. A palavra de Deus não tem cópia. Quando eles chegam em um lugar, eles começam a pensar: olha Deus trazendo de volta aquilo que o diabo roubou. Deus nos trouxe para uma cidade que tem o nome do nosso filho. E a Bíblia diz assim: eles se estabeleceram ali. Irmão, você sabe o que é você sabe o que é se estabelecer? Eles começaram a trabalhar e viver naquele lugar, porque eles escolheram o processo da dor e não o processo da palavra. Sabe o que eu entendo aqui? Pastor, se a igreja pegar o que eu estou falando, 1000 graus nesse altar aqui agora, no nome de Jesus. Todas as vezes, quer filmar? Filma. Todas as vezes que Deus estiver te levando ao lugar da sua palavra, antes de você chegar no lugar final da palavra de Deus, Ele vai te relembrar, Ele vai te levar de volta em alguns lugares que vão ativar memórias de dor. Pastor, por quê? Porque Deus precisa curar a sua alma para que você chegue no destino final. Existirão lugares que para você vai ser doloroso passar de novo, para você vai ser doloroso relembrar de novo. Você não entende o processo que Deus está fazendo na sua vida. Ele não quer que você sofra mais uma vez, Ele não quer que você relembre mais uma vez. Ele está te curando, Ele está te curando, Ele está te curando para que você viva e se mova em algo novo que Ele tem para a sua vida. Tem quantos comigo nessa noite para pegar essa palavra no nome de Jesus? Todas as vezes que
Deus estiver te levando para o lugar da palavra, você vai se relembrar de coisas que ativam a memória da sua dor. Não estaciona os teus carros ali, continua. Diga assim comigo nesta noite: o processo é de cura, não é de dor. Aqueles homens escolheram o processo da ferida, cara. Eles escolheram o processo da dor. E eles pousaram, eles estacionaram, eles armaram, posso falar? Eles armaram tendas e barracas onde deveriam passar direto. Era para no máximo pararem uma noite, estabelecer uma vida. Quantas pessoas estão paralisadas no mesmo ciclo, e sua vida está um loop, cara. Ela está assim, ó. Você não está conseguindo sair do lugar, você não está conseguindo se mover, você não percebeu, você parou no lugar que ativa memórias de dor. Eu tenho uma boa notícia para você que está aqui na Lagoinha de Salto hoje, no nome de Jesus. Deus está te tirando desse lugar. Deus está te tirando desse lugar hoje, está te levando para o lugar da palavra. Você não está pegando o que eu estou falando, não é possível. Deus está te livrando, está te tirando de lugares que estão te paralisando e está levando você para o lugar do cumprimento profético da palavra. Irmão, eu não sei como foi com seu pai, eu não sei como foi com seu avô, eu não sei como foi com seu bisavô, mas com você eu sei, você chegará no ponto final da palavra de Deus. Aleluia! Será que você pode fazer barulho Lagoinha Salto nessa noite? Tem coisa em nossa vida que nós damos por resolvido até que nós encontramos com um problema. Tem realidades que você pensa assim: não, passou, tá tudo bem, tá bem. Quando você se depara com um problema, você vê: opa, não está nada bem, eu não estou nada bem com isso aí. É Deus te levando a um lugar para curar a tua alma, as tuas emoções, para que você esteja respaldado para viver a promessa de Deus na sua vida. Escuta o que eu estou falando: Deus não vai te levar ao lugar do cumprimento da palavra se você estiver ferido, irmão. Deus não leva pessoas para Canaã com a alma ferida. Irmão, Deus não levou Moisés. Eles estavam indo em um lugar. Se Terá, posso, pastor? Se Terá tivesse convicção de que ele estava debaixo de uma palavra, ele não teria parado naquele lugar. Vou falar de novo: quando você tem convicção de que você está debaixo de uma palavra, você não para nos lugares errados. Pastor, explica melhor. Moisés tinha uma palavra. Tentaram parar ele, mas ele não parou. Tentaram paralisar José, mas ele tinha uma palavra. Tentaram paralisar Josué, mas Josué tinha uma palavra. Tentaram paralisar Elias, Elias tinha uma palavra. Tentaram parar Eliseu, Eliseu tinha uma palavra. Tentaram paralisar Davi, mas Davi tinha uma palavra. Tentaram paralisar Jesus, mas Jesus tinha uma palavra. Tentaram paralisar Lagoinha de Salto, mas Lagoinha de Salto tem uma palavra. Tentaram paralisar tua casa, tua família, mas eu vim pregar para alguém nessa noite e só te relembrar: quem tem palavra não para. Bate na mão de 2 ou 3 e diga: se tem palavra não vai parar. Se tem palavra não vai parar. Quando eu tenho convicção de que eu estou debaixo de uma palavra, eu não paro, irmão. Eu posso até ter memórias, eu posso até passar por realidades que vão me fazer doer. Não sei se vocês estão animados hoje. Será que você pode segurar na mão de quem está do seu lado, pregar junto comigo? Aperta com carinho até ela dizer Aperta a mão do outro lado com mais carinho até ele dizer aleluia. Se você pode, vamos balançando como as ondas do mar, nessa unção que estamos aqui nessa noite, no nome de Jesus. Diga assim: ninguém vai te parar, meu filho, se você continuar. Ninguém vai te destruir se a sua vida está na mão do Deus Todo-Poderoso. Diga assim: nessa noite você vai esquecer o plano B, o plano A vai funcionar a partir de hoje. Diga: nessa noite o plano B cai por terra. Eu só vim te relembrar: é noite que Deus está puxando de volta o plano A. Quem é o plano A, pastor? Jesus e Yeshua HaMashiach. Deus, o plano A funciona. Aleluia, aleluia. Mas entenda algo nessa noite. Quer anotar? Anota.
Quem ignora os processos de Deus está acabando com o seu amadurecimento. Pronto, falei. Você não volta nunca mais, foi uma alegria ter vindo. Quem ignora os processos de Deus está destruindo o seu amadurecimento. Nunca confunda em sua vida o parecido e não troque ele, nunca na sua vida, pelo original. Pastor, não entendi. Nunca troque o original por coisas parecidas. Tem uma história que eu sempre conto em alguns lugares que eu vou. Minha esposa nunca ouviu essa história. Minha mãe é a pessoa mais especialista em fazer pudim, amém? Depois da minha esposa, é lógico, né? Claro. Oh meu Deus, esqueci que eu estou acompanhando. Minha mãe, ela amor, tem como você ir no banheiro? Brincando. Minha mãe faz um pudim maravilhoso. Fica a dica, pastor. Minha mãe, para quem não sabe, eu sou do fogo, eu sou da vigília. Não sei se tem pentecostal aqui nessa igreja. Tem uma aqui no altar, cantou só worship, mas diz que é pentecostal. Ministrou comigo em Piracicaba terça-feira, quebrou tudo e disse assim: pastor, isso aqui é igreja. Eu não estou aqui para fazer. Oi? Não era para ter falado. Não, é mentira isso. Não era para ter. Desculpa, era uma coisa nossa, verdade. Como foi que sua esposa falou mesmo? Não estou brincando. Obrigado, tá, pastorzão, por ter liberado ele. Minha mãe frequentava o círculo de oração todos os sábados. Um dia, e eu não sei por que cargas d'água, não lembro, minha mãe não pôde ir. Aí minha mãe pegou o telefone lá de casa. Alguém que entendeu o que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Opa, tem alguém entregando a idade aqui, hein, Brasil? Tudo bem. Minha mãe pegou aquele telefone lá e ligou. Falou: eu não vou poder levar o pudim, mas tá aí a receita. Não tinha zap. Anota. Aí a irmã fala. E ela falou, sei lá, leite de coco, sei lá o que leva pudim, mas sei lá. Meu amor, você que tem o melhor pudim da galáxia. Minha mãe é do mundo, você é do universo. O que leva o... Vem cá, Priscila. Momento constrangimento. Momento Lagomeme. Vamos dar pro Leozito, vai. O que faz um pudim? Quem sabe fazer mesmo é sua mãe. Ah, menina, obrigado. Ah, tem certeza? Leite condensado, ovo e leite. É para lá, tá errado, então tudo bem. Minha mãe deu a receita, ok? Tudo bem, final de semana passou. E na segunda-feira minha mãe novamente irritadíssima. Eu lembro como hoje brincando com meu irmão de futebol. E minha mãe: erraram o pudim. E eu falei a marca do leite, botaram leite errado. Eu olhei para ela e falei: a velhinha tá doida, vou botar pro asilo, bichinha. Eu falei a marca do leite. Eu esperei minha mãe terminar. Tem algum advogado aqui? Com a devida data venha, eu falei: mãe, venho através dessa, com a devida data venha, lhe fazer uma pergunta. O que tem a ver a marca do leite? Eu acho que a senhora errou, foi a receita. Rimos bastante, eu apanhei até o outro dia. Glória a Deus. Minha perninha é um pouco menor por causa disso. Falei: mãe, o que tem a ver receita, marca de leite? Ah, irmão, se você pegar o que minha mãe falou nessa noite aqui, você já pode ir para casa. Minha mãe olhou para o baterista. Minha mãe olhou para mim e falou assim: filho, aprenda uma coisa na sua vida e nunca mais esqueça. Não vou falar, vocês estão muito acomodados. Antes de eu falar, deixa eu só fazer uma coisa. Toque. Minha mãe disse assim: filho, deixa eu te falar uma coisa na sua vida. O similar é mais barato. O similar está em tudo que é canto. O similar é muito mais fácil de achar. O similar está em todas as prateleiras, mas o resultado dele nunca vai ser igual ao do original. O do original é mais caro, o original é mais difícil de achar, o original dá mais trabalho para conseguir, mas o resultado do original nem se compara com o do similar. Nunca na sua vida troque nada que seja
igreja original por coisas similares. Lagoinha de Salto, levante uma de suas mãos. Não existe imitação de promessa, não existe imitação de palavra de Deus, não tem palavra genérica, não tem palavra cópia. A palavra de Deus é só uma, a palavra de Deus é só uma. Eu só vim te relembrar nessa noite. Canaã está te esperando lá, e nós chegaremos do outro lado, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém nessa noite? Aleluia! Nunca na sua vida troque o original por coisas parecidas. Fala a Bíblia que Arã era muito fértil, era muito regada, seus poços davam água, mas não era o lugar da palavra. Você vai sair de estações que você está vivendo, que estão te roubando de Canaã. Você sai hoje de Arãs na sua vida, que estão te tirando de Canaã. Alguém comigo hoje para dizer amém? Anota. Muitos estão se perdendo na caminhada, porque estão trocando o propósito original por distrações que vêm no meio do caminho. Vou falar de novo. Muitos estão se perdendo na caminhada, porque estão trocando o propósito original por distrações que estão vindo no meio do caminho. A Bíblia disse que estava cômodo para eles ali. A Bíblia disse que estava tranquilo para eles ali, irmão. Era a aventura perfeita. Fica com a dor. Arã, recebi meu Arã de volta. A cidade próspera, os poços estão dando água, está tudo certo. Só não está vivendo o propósito. Estou falando com gente aqui hoje que está tudo bem, está tudo de boa, está tudo tranquilo. Tu só não está no teu propósito. E no dia que essa conta chegar, você vai subir no altar igual eu subi, cheio de peso, cheio de fardo. Sabe por quê? Porque trocou o propósito por propostas. Vou começar a pregar. Posso, igreja? Posso, pastor? Pula comigo para Gênesis 12, 1-4. Se tiver 3 pentecostais para ler junto comigo, nós vamos incendiar esse lugar aqui nessa noite, meu tecladista. Gênesis 12, 1-4. É aqui que entra o Deus da reviravolta. É aqui que entra o Deus que não esquece de suas promessas. É aqui que entra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, irmão, quando tem então na Bíblia, é Deus movendo alguma coisa. Então, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes. Olha Deus aqui sendo intencional. E da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tudo para o futuro, tudo para o futuro. Tornarei famoso o seu nome. Segura aqui, mídia. E você será uma bênção. A esposa era estéril, não se comportava como pai de multidões. Na terra era só um menino, nos céus era pai de multidões. Na terra não se comportava como, nos céus já tinha uma palavra. A esposa estéril na terra, mas nos céus pai de multidões. Você não é o seu momento, você é a palavra de Deus na sua vida. Pastor, não entendi. Teu momento de hoje não define a palavra de Deus para você amanhã. O que você está vivendo hoje não define quem você será amanhã. E você será. Teu momento não impede o cumprimento de palavras para Deus amanhã. E você será uma bênção. Eu fico imaginando Abraão. A esposa era estéril, como é que vai ser pai de multidões se não pode ter filho? Você não é seu momento. Eu vou com aquele aleluia ali. 3. Vem comigo os pentecostais. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra, inclusive Salto, serão abençoados. Vou ler de novo. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. 4. Grita assim no ouvido de quem está do seu lado: partiu! Partiu e veio a promessa, meu filho. Então Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor. E aqui tem um detalhe: nem tudo é perfeito. O encosto foi junto.
E a sogra, e Ló foi com. Nem tudo é perfeito, irmão. Ah, Deus me entregou a palavra. Esse ano eu emagreço. Será? Vamos aqui. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos. Leia comigo bem alto, por favor, Lagoinha Salto. Quando saiu de Harã. Queridos, obrigado. Leia comigo bem alto. Quando saiu de Harã. Levanta uma de suas mãos. Só quem tem mão para levantar a boca para dar glória. Quando saiu de Harã não é uma frase bíblica. Quando saiu de Harã é cumprimento de palavra. Quando saiu de Harã não é só um textinho que está na Bíblia não, meu filho. Quando saiu de Harã é quem deu o primeiro passo. É quem não sabia qual era o destino, mas tinha palavra. Quando saiu de Harã não está ligado com realidades que você vê. Quando saiu de Harã está ligado com realidades que você não vê. Aleluia. Você vai dizer assim: minha vida estava um caos quando eu saí de Harã. A partir de hoje você vai dizer assim: minha vida estava um caos, 2025 estava um caos quando eu saí de Harã. Deus mudou a minha sorte, mudou a sorte da minha família, mudou a sorte da minha casa. Eu só queria 3 comigo nessa noite para pegar essa palavra em nome de Jesus. Diga assim: eu estou saindo de Harã hoje, estou indo para Canaã. Aleluia. Tem algumas coisas aqui. A primeira delas é que eu tenho 3 minutos para acabar. Igreja, só depende de vocês, ok? Se tiver de boa para vocês, está de boa para mim. Quem foi embora vai para Harã. Tô brincando, gente. Brincando. Apesar de ser verdade, então, brincando. Interessante que Deus ele fala 2 coisas diferentes. Posso? Deus diz assim para Abraão: Abraão, sai. E depois Deus fala assim: Abraão, vai. Sair é diferente de ir. Existem 3 comandos na Bíblia. A palavra vem. O primeiro deles, Deus falou a Noé: Noé, venha, estou na arca te esperando. Depois Deus fala com Samuel: Samuel, vem até a casa de Jessé o belemita. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Vem que te mostro. Jesus falou assim para Pedro: vem. É a mesma palavra, é a mesma que Deus está falando aqui. É o mesmo contexto, é o mesmo sentido que Deus está falando aqui com Abraão. Ele está dizendo: Abraão, sai de onde você está e venha para onde eu estou. Quem tem mão para levantar aqui nessa noite? Deus está dizendo: o lugar que você está não te cabe mais. O lugar que você está não é mais para você. Existem mesas que não são mais para você. Existem conversas que não dá mais para você. Tem contato nesse teu celular que tem que ser bloqueado. Tem gente na sua vida que tem que ser excluída. Você tem que sair de lugares que você está e ir para os lugares que Deus está. Tem quantos comigo aqui nessa noite em nome de Jesus? Primeiro Deus fala: sai. Depois Deus diz: vai. Interessante isso. Porque Deus está dizendo para ele sair, e depois Deus está dizendo para ele ir. Irmão, Deus não vai te levar para os lugares que Ele quer te levar enquanto você não sair dos lugares que Ele quer te tirar. Vou falar de novo: Deus não vai te levar para os lugares que Ele quer que você vá, que Ele já escolheu, enquanto você não sair dos lugares que Ele quer que você saia. Sabe o que eu aprendo com Abraão? Abraão está ensinando para a gente nessa noite: mais importante do que saber para onde ir é saber onde não dá mais para ficar. Abraão está ensinando para mim e para você hoje: não tenho localização, não tenho GPS, não sei para onde tenho que ir, mas mais importante que isso é saber onde não dá mais para eu ficar. Mais importante que isso é saber que não posso mais continuar onde estou. Há alguém na Lagoinha de Salto hoje que pode levantar uma de suas mãos? Diga assim comigo: tem lugares que eu não posso mais ficar, lugares espirituais, lugares geográficos. Eu preciso me mover para onde a nuvem está me direcionando. Eu preciso me mover para onde a palavra está me direcionando. Eu preciso me mover para Canaã. Aleluia. Aleluia. Fala assim para quem está do lado: vizinho,
Primeiro você sai. Quando sair, Deus mostra. Vizinho, hoje é sai, amanhã é venha. Pastorzão, hoje é sai, amanhã é vem. Interessante que quando Deus fala para Abraão sair, o que Deus queria que Abraão rompesse, 3 coisas: cultura, mentalidade e estado de espírito. Cultura, mentalidade e estado de espírito. É interessante aqui, porque Deus está fazendo promessas ao futuro de Abraão. Posso falar? Pastorzão, igreja, pastora Clara, pastor João Pedro, Abraão não vai ser pai de multidões enquanto for filhinho de papai mimado dentro de casa. Não vai ser pai de multidões se estiver chorando as dores do papaizinho em casa. Cuidado pelo papaizinho, 75 anos. Olha o silêncio da morte na casa. Se eu não voltar, todos sabem de quem é a culpa. Todos sabem. Nós sabemos. O que Deus está ensinando para mim e para você aqui é muito simples. Para que eu faça de você um pai de multidões, para que eu cumpra promessas em você, você tem que estar maduro. Eu preciso que você amadureça, para que você possa viver. Irmão, escuta o que eu estou te falando. Vai por mim. Se Deus não te entregou nenhuma palavra, não mova um pé. Agora, se você tem uma palavra e está parado, meu baterista, se tu tem uma palavra e está no celular, se você não tem palavra, não se mova, não tire os pés de onde você está, fique esperando o comando dos céus. Agora, se Deus te entregou uma promessa, uma palavra, se Deus te entregou um destino, Ele só está esperando você dar o primeiro passo. Os outros 999, Ele vai botar o chão para você pisar, meu filho. Alguém que pode levantar a mão de suas mãos, diga assim: eu faço o possível e Deus o impossível. Eu faço o natural e Deus o sobrenatural. Eu faço o ordinário e Deus o extraordinário. Escute, anota. Muitas vezes a forma de Deus te amadurecer é te arrancando da zona de conforto, te levando para a zona de confronto. Vou falar de novo, irmão. Palavra para crente forte hoje, hein? A forma de Deus te amadurecer é te tirando de onde está confortável, de onde você domina tudo, e te levando para a zona do confronto. Pastor, eu não estou entendendo. É na zona do confronto que Isaac nasce. É na zona do confronto que Abrão vira Abraão. Eu devo estar pregando para alguém aqui nessa noite. É na zona de confronto que Sarai se torna Sara. É na zona de confronto que promessas nascem. No nome de Jesus, segura na mão de quem está do seu lado nessa noite. No nome de Jesus, diga assim para ele ou para ela: não existe vinho se a uva não for amassada. Não existe azeite se a azeitona não for espremida. Pode estar doloroso, pode estar doendo, mas Deus só quer te lembrar nessa noite: vai amadurecer e chegar em Canaã. Aleluia! Faz barulho para ele, Lagoinha. Estou pregando para gente que chegou aqui hoje cheio de dúvida, inseguro, cheio de incerteza, sem saber como é que vai ser o amanhã. Deus está falando com você hoje: é só sair de Harã. Sai de Harã que eu faço o resto. Não te chamei para estacionar no meio do caminho, não te chamei para paralisar em lugares de passagem. Alguém comigo aqui hoje, em nome de Jesus? Deus está dizendo para você: quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma promessa tem tudo. Quem tem uma promessa tem tudo. Posso falar? Abraão não é um nome. Abraão é um posicionamento. Abraão não é um nome. Abraão é uma cura. Abraão não é um nome. Abraão é uma escolha.
Abraão não é um nome. Abraão é um cara que disse não para as propostas e sim para as promessas. Vou falar de novo. Abraão não é um nomezinho da Bíblia comum. Abraão é o nome de um cara que disse não para as propostas desse mundo, para as dores, para a incerteza, para as memórias, e disse sim para a palavra. Noite de ativação sobre essa igreja hoje. Noite de ativação sobre tua história, sobre teus negócios, sobre teu coração, sobre o teu sonho. Noite de ativação sendo liberada na Lagoinha de Salto, em nome de Jesus. Noite disruptiva nesse lugar, no nome de Jesus. Pastor, o que eu preciso entender? Você tem que sair de lugares emocionais hoje. Saia dos lugares emocionais, lugares que sua mente nunca esqueceu, embora seu corpo tenha saído. Tem lugares que teu corpo saiu, mas sua mente está lá. Que saudade dos pepinos do Egito. Irmão, ele estava com saudade do alho poró. Sabe quais são os frutos do Egito? Cebola, pepino, alho poró. Sabe quais são os frutos de Canaã? Uva, romã, tâmara. Os do Egito tem que abaixar para colher. Todos dão na terra. Os de Canaã estão no alto. Os do Egito tem que se baixar, tem que se curvar, tem que... Os de Canaã é só levantar para o alto e receber do que Deus está mandando. Tem alguém comigo hoje aqui nessa noite? Estou há 5 anos preparando esse esboço, irmão. Tem alguém comigo aqui hoje? Vocês estão me ouvindo aí? Zerei a vida. Tem que pisar de novo depois. Voltou? Eita, meu Deus! Mãe, tô na Globo. Olha pra cá. Eu falei isso quando eu preguei em Orlando. Olha pra cá. Você precisa romper com culturas que essa terra está querendo te empurrar. Havia uma cultura, e aqui eu estou encerrando a pregação. Tudo falso. A Bíblia diz que, a história, diz que a cidade de Harã era uma cidade que ela era cheia de burgueses. A cultura daquele povo era ser próspero. Eles não pensavam em propósito, a proposta era maior do que qualquer outra coisa. Quando eu digo para você que você tem que sair de lugares emocionais e ir para lugares espirituais, irmão, muitas das vezes você vai ter que renunciar a muita coisa na sua vida. É porque para viver o propósito de Deus, a gente tem que abrir mão de nós mesmos. Vocês estão comigo ainda? Para viver os planos de Deus, você vai ter que abrir mão de sofismas, de pensamentos, de ideias, de realidades que você carrega. Para você viver os planos de Deus, você vai ter que morrer. A Bíblia não diz assim: pegue o seu trono. Jesus não falou: aquele que quiser vir após mim, pegue o seu trono e me siga. Ele falou: pegue a sua cruz e me siga. É doloroso, eu sei. Processos dói, eu sei, mas eles amadurecem, irmão. Eles vão te fazer crescer como nunca antes na sua história. Você vai entender o poder da dependência de Deus, o poder de não entender nada. Está saindo aqui tudo, de não entender nada, mas de Deus está falando com você todos os dias. Eu acho que eu tenho que apertar de novo, né? Fala aí agora, vai. Deu certo. Em nome de Jesus, levante uma de suas mãos. Você vai sair desse lugar de medo hoje, lugar de acusação. Você vai sair desse lugar de depressão. Irmão, você volta a dormir hoje nessa noite. Hoje você vai ter seu sono de volta. O sono que o inimigo achou que tinha roubado de você. A tua paz que ele achou que ele tinha levado embora. Deus está te devolvendo ela hoje. Deus está te apontando para o seu propósito hoje. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu preciso que você entenda. Sai de onde você está. Porque o que eu tenho para fazer em você é muito grande. Não vai caber aí nesse lugar. Pula
dessa cadeira e dá um brado de júbilo, se você pode. Dá um pulo dessa cadeira e diga glória a Deus. Se você entende o que você está ouvindo nessa noite, em nome de Jesus, irmão, Deus não era sobre a geografia, não era. Olhe para cá. A Bíblia diz que José fez Potifar prosperar lá no Egito, longe de casa. O problema não era a geografia. A Bíblia diz que Daniel prosperou na Babilônia, longe de casa, não era geografia. A Bíblia diz que a escrava da mulher de Naamã, ela foi usada por Deus na Síria, não era sobre a geografia. Mas existem lugares que não comportam o tamanho da promessa de Deus. Todos comigo aqui ainda? Vou falar de novo. Existem lugares que não comportam o tamanho da promessa de Deus na sua vida. Por isso você precisa sair de alguns lugares ainda emocionais e ir para os lugares espirituais. Quem está entendendo essa palavra de hoje, diga amém. Eu acho lindo algo que a Bíblia fala, e aqui de fato eu estou terminando. A Bíblia diz que Elias, quando chama Eliseu, ele fala assim: Eliseu, para você me seguir e para você viver realidades que você tem para viver, você vai ter que se desfazer de algumas coisas. Pegando o tema de hoje, é como se Elias estivesse dizendo para Eliseu: Eliseu, você vai ter que se desfazer de algumas bagagens. Aí a Bíblia diz, pastor Danilo, que Eliseu, sabe qual foi o primeiro lugar que ele foi? Lá na casa dos pais. Chegou em casa: Father, Mom, bye, see you in heaven. Tchau pai, tchau mãe, vejo você no céu. I have a mission. Tem uma missão, tem uma palavra. Aí a Bíblia vai dizer, vocês estão comigo ainda? Todos comigo, banda, igreja, todos comigo? Aí a Bíblia diz que Eliseu, ele se despede dos pais. Aí a Bíblia diz que Eliseu, ele pega as suas carroças. Irmão, Eliseu não emprestou, Eliseu não vendeu, Eliseu queimou. Há uma música que diz que Eliseu, ele pega seus barcos e ele não arrendou, não alugou, ele afundou. Não sei se você está entendendo o que Deus está ensinando para a gente nessa noite. Para você viver um novo ciclo de Deus na sua vida, para você viver uma nova estação na sua vida, as ferramentas do ciclo anterior, por mais sentido que tenham feito para você, você não precisa das ferramentas do ciclo anterior para se lançar no novo ciclo que Deus está abrindo para você. A única coisa que você precisa é se lançar no novo. Lagoinha de Salto, em nome de Jesus, pega essa palavra. Você precisa se desprender, se desfazer de ciclos passados, porque para o novo ciclo de Deus na sua vida, para a nova estação de Deus na sua vida, ciclos passados, ciclos ultrapassados não são mais necessários. Alguém comigo nessa noite para dizer amém? Alguém comigo nessa noite para dizer amém? Em nome de Jesus, não leve nada do ciclo antigo para o seu ciclo novo. Leve apenas um coração dependente de Deus. Cadê os adoradores para levantar uma de suas mãos? Eu quero cantar com você uma música nessa noite. Nós iremos adorar com intensidade. Nós iremos entregar tudo no altar, no nome de Jesus. Se você pode, levante uma de suas mãos e diga: